Oi gente, tudo bem? Eu sou o Wes Costa e tá começando mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com antidepressivo, mas antes de começar sobre esse tema, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e não deixe de ativar as notificações do sininho para receber tudo em primeira mão, tá bom? Bora lá pro vídeo. Antes de começar, acho importante a gente falar sobre as diferenças entre psicólogo e psiquiatra, porque esses dois tipos de profissionais passaram na minha vida e levaram a esse tratamento que eu tenho feito com antidepressivo. Então é importante a gente entender qual o papel de cada um e onde eles auxiliaram durante todo o processo. Bom, os dois profissionais, eles são habilitados a tratar questões psíquicas e mentais das pessoas. Entretanto, o psicólogo ele é formado em psicologia e a principal função ou especialidade dele é tratar de comportamentos e interações físicas e sociais do paciente. Quando a gente fala de um psiquiatra, a gente está falando de um médico formado em medicina com especialização em psiquiatria. E esse médico, ele pode receitar também, dentro de um tratamento, dentro de um processo, medicamentos, por conta da sua formação. Então, temos aqui a principal diferença entre esses dois tipos de profissionais. Eu faço terapia já faz 2 anos, mais ou menos. Eu acho que eu comecei ali no último ano da pandemia, no meio da pandemia, alguma coisa do tipo, até agora. E eu faço a terapia, hoje a minha psicóloga, ela aborda a TCC, que é a Teoria Cognitiva Comportamental, e eu gosto muito desse tipo de abordagem. Então, a primeira parte que a gente precisa entender relacionado a procurar um psicólogo para fazer terapia e mudar comportamentos e interações sociais é de que são pessoas e a gente precisa se identificar com aquela pessoa e, além do mais, identificar com o tipo de abordagem que essa pessoa pratica. Então, existe Gestalt, Freudiana, Jungiana, TCC, enfim, existem diversos tipos de abordagem. Eu não sou psicólogo para falar sobre isso, mas existem diversos tipos de abordagem e pode ser que você se adapte com uma e não com outra. Então, é uma questão de identificação nesse primeiro processo, de você entender que tipo de profissional dentro da psicologia pode te ajudar. Bom, depois dessa etapa, eu comecei a perceber algumas mudanças de comportamentos que eu levava para terapia, mas que eu não conseguia trabalhar de fato no meu dia a dia. Então, eu percebia que eu estava tendo pouco sono ou não estava conseguindo pegar num sono contínuo durante toda a noite. Isso afetava diretamente os meus comportamentos e principalmente... como fala? Como é que fala, meu Deus? Esqueci total. Nossa, me fugiu muito a palavra. Eu começava a ficar... lembrei. Eu começava a ficar mal-humorado por não ter dormido muito bem ou não conseguir desempenhar uma boa função no meu trabalho ou nas minhas relações. Sempre levei isso na terapia, né? O quanto o sono estava me afetando durante o meu dia a dia, no meu trabalho e até mesmo nas minhas relações, porque eu acabava ficando com uma mudança de humor constante. Isso afetava muito quem eu era e como eu agia nas minhas relações. Então eu resolvi começar a abordar sobre isso na minha terapia. Mas chegou um dado momento onde eu tive um gatilho que me resultou num surto de ansiedade, onde eu queria, assim, desaparecer naquele momento. Tipo, era algo que aconteceu aquilo e eu queria desaparecer, sumir do mapa, não queria resolver nada, não queria falar com ninguém, eu só queria me trancar no quarto e ficar nele, sabe? Era um surto onde eu me sentia extremamente acelerado, o coração batendo super forte, a mente a milhão e eu não conseguia, tipo assim, me mover. Pode ser que tenha durado 30 segundos, mas pareceu eterno pra mim. Depois desse episódio eu fiquei meio em estado de choque, esperando até segunda-feira. Na segunda-feira de manhã eu mandei mensagem pra minha psicóloga, falei que queria marcar uma consulta extra e aí a gente começou a conversar. E aí eu expliquei tudo o que tinha acontecido, como tinha acontecido, o que eu tinha sentido principalmente, que é o que a gente conversa normalmente dentro de uma terapia com o psicólogo. E aí, a minha psicóloga, junto comigo, a gente chegou na resolução de que talvez fosse necessário eu partir para uma medicação para me ajudar durante todo esse processo. Então, ela me indicou passar por um psiquiatra, eu fui, marquei uma consulta com um psiquiatra, continuei levando a minha rotina do jeito que dava, até chegar à consulta, fui num psiquiatra. Eu digo por mim, acaba tendo um preconceito relacionado à psiquiatria, pensando que
pessoas que passam por psiquiatras são doidas, loucas, mas não é bem assim. Não é porque esse profissional está habilitado a cuidar de doenças psíquicas que ele só trata de louco também, não tem nada a ver com isso. Eu fui com a mente muito aberta, mas com muito receio de não conseguir expressar tudo que eu precisava falar com um profissional, mas eu fui com a cabeça aberta e esperando ver o que ia dar. Eu cheguei lá, e óbvio, nem todo mundo também tem boas experiências com psiquiatras, que eu já ouvi muitos relatos de pessoas que tiveram uma experiência traumatizante com psiquiatras, mas o meu psiquiatra, ele foi assim, um amor, um anjo na terra. Ele me questionou sobre como se deu todos os episódios, como se deu tudo o que eu estava sentindo, como eu cheguei até ali, e expliquei tudo que eu estava sentindo fisicamente também, no sentido de cansaço mental, cansaço físico, não estava conseguindo dormir, pegando sono, coisas do tipo, de comportamento também e de físico. E aí, a gente chegou numa medicação que talvez pudesse me ajudar naquele primeiro momento. Fiz adaptação durante um mês, e a adaptação de um antidepressivo é muito difícil, muito difícil. Tipo assim, as primeiras semanas, os primeiros 15 dias, você não vê, assim, resultados, entre muitas aspas, você só sente os efeitos colaterais da adaptação, e isso é muito difícil, é um processo, assim, eu sentia náusea, dor de cabeça, sentia sonolência, porque eu ainda não estava muito acostumado com aquele tipo de medicamento e tal, e era pra fazer dormir também durante a noite, então, esses sintomas eu lembro que foram muito intensos pra mim, e eu senti muito. Mas, depois de um mês, eu passei de volta com o psiquiatra, já estava mais adaptado, e eu comentei o que eu ainda estava sentindo, então eu estava sentindo um pouco de sonolência, ou alguma coisa do tipo, dor de cabeça. Ele falou, tá, vamos então mudar de medicamento, porque não era mais para você estar sentindo esses tipos de sintoma. Mudamos de medicamento, passei pela readaptação de um novo remédio, então foram mais 15 dias assim que foram talvez até piores do que a primeira adaptação, porque eu senti muito mais náusea, senti um nó na garganta assim que eu não conseguia comer direito, muita dor de cabeça, enfim, vários sintomas que foram muito fortes pra mim naquele primeiro momento, mas que depois desses 15 dias passou, tipo assim, não senti mais nada. E aí, eu tenho estado com esse remédio desde então, que é o segundo que eu tive essa readaptação. Já faz cerca de 5 meses, se eu não me engano, que eu tô usando ele. Ele tem sido muito bom, ele tem me deixado muito desperto e muito aberto às coisas, e isso tem me deixado também muito tranquilo em relação ao sono. E aí, vem uma questão que também é muito importante, que o meu psiquiatra chegou pra mim e falou desde o primeiro dia, foi de que a medicina hoje evoluiu muito, e os remédios hoje eles não causam uma dependência física, né, do corpo de ter que estar com aquele remédio para sempre. Mas é importante ressaltar que os remédios acabam causando talvez uma dependência psicológica. Então, se você não está aberto a receber esse medicamento e depois continuar sem ele, ou então encontrar outras formas também para que te ajude a sair dessa situação, eu acho que fica um pouco difícil você se desprender do remédio, que num primeiro momento é aquilo que te ajuda a erguer, sabe? E aí, junto com o medicamento, junto com o psiquiatra, eu resolvi fazer o acompanhamento com uma nutricionista e uma nutróloga para eu fazer a readaptação da minha dieta em si, porque isso também afeta demais as nossas produções de hormônios e de vitaminas, e isso afeta diretamente também na nossa saúde mental. E aí, eu comecei a passar, junto com um nutricionista e um nutrólogo, comecei a fazer também atividade física e acompanhar, o que tem sido muito benéfico, porque isso ajuda também o corpo a produzir mais, enfim, mais coisas que eu não sei o que é, mas ajuda o corpo também a se movimentar e a criar mais energia nesse sentido. Então eu tenho tentado trabalhar já na terapia e também com o psiquiatra e também com esses outros profissionais, me desprender do remédio em si para não causar uma dependência psicológica. Mas é importante ressaltar esse ponto que o psiquiatra me trouxe, que não existe, nesses medicamentos novos, não existe mais uma dependência química, né? Física do corpo em si relacionada ao remédio. Isso eu acho que pode ser um ponto muito importante de ressaltar aqui, porque muitas pessoas acabam tendo essa visão de que vai ficar preso ao remédio por anos ou algo do tipo,
Mas não. E também não depende só do remédio, né? A gente precisa também, eu acredito nisso, de tentar buscar outras formas de sair daquela rotina que talvez tivesse causado uma crise de depressão ou uma crise de ansiedade, da maneira que der. Então, hoje eu tenho tentado sempre buscar exercícios físicos, uma boa alimentação, isso tem me ajudado muito no processo de progredir deste quadro ou sair deste quadro. Enfim, acho que era um pouco dessa experiência que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha sido útil ou minimamente bom para plantar uma semente em vocês, caso vocês precisem, ou caso alguém próximo de vocês precisem passar por um psiquiatra, por um psicólogo, ou começar um tratamento com remédio. Eu acho que é muito importante, a gente tem diversas ferramentas e profissionais que estão aí para nos ajudar nesse sentido, e a gente não precisa passar por nada disso sozinho. Às vezes a gente pensa que algum sintoma ou algum comportamento específico que a gente está tendo é normal, mas quando a gente começa a exteriorizar isso ou falar com algum profissional, a gente percebe o quão problemático às vezes é essa situação. Então é muito importante que a gente possa contar com esses profissionais e até amigos próximos pra gente ter esse start de às vezes sair dessa situação que a gente está e não sabe como. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se identificado ou gostado desse tipo de conteúdo, porque eu acho que também é importante de ser falado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de fazer com que esse canal cresça cada vez mais e chegue informação para mais pessoas. Me siga nas outras redes sociais e até um próximo vídeo.